Graça e paz, povo de Deus, família abençoada do Senhor. Vamos conhecer sobre o 9º mandamento hoje, onde a palavra de Deus diz, em Deuteronômio 5:20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Aí outros versículos, vou ler vários versículos aqui, para nos dar ensinamento sobre essa lei do Senhor. Amém? Em Provérbios 18:21, a palavra de Deus diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, assim, se a gente usa a nossa boca e a nossa língua para falar o bem, a gente vai comer coisas boas, vai receber coisas boas na nossa vida. Se a nossa boca e a nossa língua fala coisas más, faz falso testemunho, fala mentiras, fofocas, confusões, a gente arruma toda sorte de confusão na nossa vida e na vida das pessoas, a gente vai colher frutos maus, infelizmente. Que a nossa boca tem muito poder, a gente não percebe, mas a nossa língua tem muito poder. Você pode destruir a tua vida com uma palavra, com uma frase, na hora do nervoso. Por isso que é bom quando a gente passar nervoso, a gente ficar de boca calada. Porque na hora do nervoso a gente fala muita bobagem. Na hora do nervoso você pode acabar com um casamento, você pode perder seu emprego, você pode acabar com uma amizade, você pode destruir tua vida. E às vezes a vida da outra pessoa também. Aí em Gálatas, vai dizer assim, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então, isso aqui tem outra palavra. A gente não deve zombar de Deus. Achar que Deus não está vendo, Deus não está ouvindo, Deus não está ligando. Deus está sim. Deus está prestando atenção em tudo que a gente está fazendo, em tudo que a gente está falando. Deus sabe o que nós pensamos. Então, assim, a gente tem que prestar atenção. Porque tudo que a gente semear, a gente ceifará. Então, se eu semeio o bem, eu vou colher o bem. Se eu semeio o mal, eu vou colher o mal. Porque Deus, a palavra de Deus é sim, sim e não, não. Não tem meias medidas, não tem talvez, não tem senãos. A palavra de Deus é sim, sim e não, não. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, a palavra de Deus diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha como é sério isso. Deus nos criou para sermos membros uns dos outros. Quando nós estamos em comunidade, principalmente na igreja nós aprendemos isso. Estamos em comunidade, entre irmãos, em família, em amigos, né? Deus nos coloca como membros dos outros. Por exemplo, Jesus é o corpo, mas nós somos, cada um é uma pecinha do corpo. Então, um é o braço, o outro é a perna, o outro é o tronco, o outro é a cabeça, o outro é o pé, o outro é o joelho. Então, cada um é uma parte daquele corpo. Entenda, é um corpo espiritual, né? Então, nós não podemos mentir uns para os outros, enganar uns aos outros, né? Fazer o mal uns para os outros, porque aquilo vai voltar para nós. Não tem como não voltar. Pode demorar, mas a conta chega. A conta chega, porque Deus é justo. Deus é um reto juiz. Jesus é o advogado, o Espírito Santo é o nosso intercessor. Então, se a gente está fazendo as coisas certas, o Espírito Santo intercede por nós, Jesus, ele advoga a nossa causa, e Deus, que é o juiz, vai dar a causa ganha para nós. Mas se nós, mesmo sendo filhos de Deus, estivermos errados, estivermos fazendo coisas erradas, plantando na carne, o Espírito Santo não vai interceder por nós. Jesus não vai advogar a nossa causa. E Deus, como juiz, vai bater o martelo e falar: você é culpado do seu pecado. Então, a gente tem sabedoria para entender. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz, em Provérbios 6, do versículo 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa, que profere mentira e semeia contenda entre irmãos. Olha como eu falei no outro vídeo, como Salomão, ele fala sobre os 10 mandamentos sem falar que é os 10 mandamentos. Porque essa passagem aqui, principalmente, tem tudo a ver com os 10 mandamentos. As coisas que Deus abomina.
né? Olhos altivos são pessoas soberbas, invejosas e que, nossa, querem ser melhor do que todo mundo. Língua mentirosa. Deus não gosta de mentira. Mãos que derramam sangue inocente. As pessoas que matam as outras. E não pode. O coração que trama projetos iníquos. Pessoas más. E que ainda leva os outros, tenta levar pessoas inocentes para o caminho mal também, para fazer coisas erradas e cair em laços, em armadilhas e morrerem. E testemunha falsa, que profere mentira e semeia contenda. Então, assim, a testemunha falsa, ela com a língua, ela semeia mentira. Fala mentira uns dos outros, causa confusão, causa contenda e pode causar até morte, né? Quando você conta mentira de uma pessoa para outra, aquela outra pode se revoltar e matar aquela uma por sua causa, porque a sua boca falou uma mentira. Então você tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos. Se você não ouviu, se você não viu, você não sabe, então você não tem que falar. E mesmo que você viu e ouviu, se não é com você, não é da sua conta. Você tem que deixar os outros resolverem. Não é da minha conta também. Eu não tenho que sair falando o que eu vi, o que eu ouvi pra irmã A, porque a irmã B falou. Isso é fofoca, isso é confusão, isso é disseminação, isso é contenda. Deus não se agrada desse nosso comportamento, amém? Em Provérbios 10, vários versículos do Provérbios 10, a palavra de Deus diz assim: o sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos mora a violência. O que retém o ódio é dos lábios falsos, e o que difama é insensato. Olha lá, o rei Salomão nos ensinando o que é certo e o que é errado. No muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, falar menos e ouvir mais. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. A boca do justo profere sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos somente o mal. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Olha como é bom esse conselho. Se nós somos pessoas boas, tementes a Deus, nós teremos vida longa. Mas se nós formos maus, negligentes e desobedecermos a Deus, nossos anos de vida serão abreviados. Isso é muito sério, irmãos. Em Provérbios 12, alguns versículos também, a palavra diz assim: o homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Olha, ele falando aqui também de testemunha falsa. Não pode ser testemunha falsa. Você tem que ser justo. Você não pode ser falso. Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Olha que diferença. Quando alguém fala demais, fala bobagens, fala mentira, a língua dela é como uma espada que fere. Mas o sábio, a língua dele é medicina, porque quando ele fala, ele ajuda, ele cura, ele resolve. Então é isso que nós temos que ser. Pessoas que quando abre a boca, a gente traz uma palavra de conselho, traz uma palavra de sabedoria, traz uma palavra de cura, traz uma palavra de ensinamento, traz uma palavra que vai solucionar uma situação difícil na vida de alguém. Amém? O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas o que agem fielmente são o seu prazer. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então aqui está falando também que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Não ande ansioso, porque isso vai nos abater, né? Nós temos que ter uma boa palavra, sempre ter uma boa palavra para a gente se alegrar, né? E em Provérbios 14, alguns versículos apenas, a palavra diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam bem.
Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços de morte. Então, assim, são vários conselhos aqui. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que ter temor do Senhor, porque a gente vai ter refúgio para os nossos filhos, a gente vai ter vida em abundância, a gente vai ter muitas bênçãos do Senhor. Sempre que a gente fala o mal, a gente causa o mal e sofre o mal. Sempre que a gente fala o bem, a gente causa o bem e recebe também o bem. É simples assim, amém? Em Provérbios 17, alguns versículos apenas também, a palavra de Deus diz assim: o que justifica o perverso e o que condena os justos, abomináveis são para o Senhor, tanto um quanto o outro. O perverso aceita suborno secretamente, mas para perverter as verdades da justiça. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem cair no mal. O filho astuto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. Melhor é encontrar-se com uma unça roubada dos filhos do que o insensato na sua estutícia. Então, assim, são vários conselhos para a gente não fazer o mal. Então, tem vários conselhos aqui, falando sobre o resultado do mal, de fazer o mal. Então, por isso que nós temos que seguir o caminho do bem, para receber o bem do Senhor. Provérbios 16, 22 e 28 diz assim: o coração do sábio é mestre da sua boca e aumenta a persuasão nos seus lábios. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Olha que difícil essa palavra, hein? E também nos versículos 15 e 16 diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu. Exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Olha que bênção. Então, assim, Deus se alegra quando a gente fala coisas retas. Deus se alegra quando nós somos sábios. Deus se alegra quando nós estamos ali no caminho reto, fazendo o bem, fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Em Salmo 141:3, a palavra de Deus diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Oh, glórias, eu recebo. Salmo 139:4, ainda que a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Então, Deus sabe de tudo que a gente ainda vai falar. Salmo 147:11, agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam a sua misericórdia. Glórias a Deus por isso. Deus se agrada de nós, Deus se agrada dos caminhos retos onde nós andamos, Deus se agrada quando nós falamos o bem, quando nós fazemos o bem, Deus se agrada de nós. Eu vou orar para que Deus possa continuar nos dando sabedoria, para que a gente possa fazer a sua vontade. Amém? Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nos ajuda, nos capacita, nos orienta, nos dê sabedoria, conhecimento, capacidade, ó Deus, todo o ensinamento que nós precisamos, para nós falarmos coisas retas, para nós termos os pensamentos bons, sentimentos bons, fazermos coisas boas, falarmos somente o bem, para ajudar a nossa própria vida, a nossa família, os nossos entes queridos, as pessoas que nos cercam, que quando nós não pudermos ajudar, que nós possamos pelo menos dar uma palavra de consolo para as pessoas e orarmos por elas. Quando nós não podemos fazer nada, nós podemos pelo menos orar, porque o Senhor é que vai interceder por aquela vida, é o Senhor que vai fazer aquilo que a pessoa precisa. Eu declaro que todos recebam do Senhor a sabedoria necessária para conduzir as suas vidas com bênçãos, no caminho reto, te servindo, te louvando, te bendizendo, para receber o bem que o Senhor tem para cada uma delas. Eu declaro, te louvo, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.